Você pode pensar assim, poxa, mas a empresa só vai olhar para isso quando for acionada judicialmente, né? Então existe às vezes essa crença nossa de que a empresa só vai olhar isso quando for acionada judicialmente. E pode ser sim que algumas empresas só olhem para isso quando são acionadas judicialmente, que é bem naquele sentido da reatividade, né? Se aconteceu alguma coisa, eu reajo para resolver aquilo ali, mas eu não trabalho proativamente. E aqui o convite é o contrário. Hoje vocês podem ter certeza, já existem muitas empresas que estão à frente, que estão fazendo promoções, né, promovendo ações e programas que realmente previnam os transtornos mentais, que previnam o burnout, né, que promovam a saúde mental como um todo e principalmente que promovam um ambiente de trabalho mais saudável, condições de trabalho mais saudáveis também. Tá? Mas como nós já vimos, essa síndrome ela é desenvolvida por fatores psicossociais relacionados ao trabalho, né? Então, a gente realmente precisa estar atento, organização, né? Precisa estar atento a isso. Então, tem muitas empresas que estão olhando para isso sim, porque mais do que nunca agora, né, com essa questão da OMS formalizando isso como uma doença, um fenômeno ocupacional, uma síndrome ocupacional, as empresas precisam se mexer, a gente não pode deixar um ambiente de trabalho doentio, né, para o nosso colaborador. A gente precisa começar a trabalhar nisso, nem que seja pela dor, assim, porque no final das contas, quem vai pagar a conta disso financeira é a empresa. Né? A conta emocional é o colaborador, mas a conta financeira pode ser a empresa. E o colaborador também, às vezes, porque precisa investir em tratamentos, enfim, em algumas estratégias que custam para ele alguma coisa também, né? Gente, a saúde mental ela nunca esteve tão em alta depois do início da pandemia. A gente sabe que a pandemia foi um movimento, né, que fez com que as empresas começassem a olhar para isso de uma forma mais séria, né? As organizações elas se viram despreparadas emocionalmente quando tudo isso começou, né? Precisaram se adaptar a muitas mudanças em um curto espaço de tempo, de uma forma muito rápida, sem tempo para treinar as pessoas para isso. Porque não é assim, quando a gente fala a empresa teve que mudar, quem está dentro da empresa, quem que muda, na verdade? É o colaborador, né? São os nossos profissionais, são os nossos gestores, são né, o nosso chão de fábrica, a nossa linha de frente, os nossos atendimentos, os nossos processos, mas quem muda toda essa parte são as pessoas, né? Então tudo teve que mudar e se adaptar muito rápido e a empresa não teve tempo de treinar essas pessoas para isso. Não teve, a gente não foi avisado com antecedência, né, que viria uma pandemia, que viria da forma como veio, na proporção como veio. E claro, isso vai ter um custo muito grande. Então, assim, depois que passa essa avalanche, né, onde as pessoas tinham que responder rapidamente às situações que estavam acontecendo, elas tinham que dar algum resultado, prontamente tiveram que adequar algumas coisas, que adequar o seu trabalho, que adequar inclusive coisas fora do trabalho, né? Fora do trabalho também porque as escolas pararam, né? O filho não tinha mais como ir para a escola, ninguém sabia o que ia acontecer, como que ia acontecer isso. Aí veio a conta com o adoecimento mental. A gente tem várias pesquisas aí mostrando o quanto cresceu, né? Os casos de principalmente ansiedade, e claro, por consequência, a depressão também. E o burnout ele não ficou para trás, né? Então, tudo isso acabou colaborando para o crescimento dos índices que a gente vê hoje e os afastamentos também, né? Por alguma doença, algum transtorno relacionado à nossa mente, à nossa saúde mental. Então, isso foi assim uma avalanche de coisas e o preço veio e a gente ainda está percebendo, né, reflexos disso também. Então, a empresa não pode mais estar com os olhos vendados para isso. A gente precisa tirar essa venda e foi tirado. Né? O que a gente não pode é tapar os nossos olhos novamente, né? Fazer de conta que agora isso passou e está todo mundo agora bem e a gente vai seguindo em frente, porque a gente vai ainda viver resquícios disso. E aí nós também vamos ver, e muitas empresas estão sentindo realmente o custo disso, né? Os desdobramentos desses adoecimentos no dia a dia.
né, no decorrer ali da vida como ela é, né, no dia a dia mesmo, sabe, nas rotinas, nas atividades diárias ali dentro da organização. Então não dá mais para fazer de conta que isso não existe, né? Então por isso muitas empresas já despertaram para esse olhar e realmente estão vendo, estão lidando e considerando a saúde mental muito importante e aí, claro, atuando proativamente nesse tema.